Bom dia, queridos! Bom dia, meus alunos queridos do primeiro ano! Vamos iniciar essa manhã linda, com mais uma atividade, com mais uma aula, com muito aprendizado. Quero convidar você a pegar o seu material, escolher aquele cantinho bem aconchegante da sua casa, para que a gente possa iniciar nossa aula de hoje. O livro que vocês vão utilizar hoje é o livro de língua portuguesa. Na página 24, 25, 26 são as páginas, e 27 são as páginas que nós vamos estudar. Vamos fazer um estudo desse material, desse livro de língua portuguesa. E a atividade de hoje é sobre as histórias em quadrinhos. Quem gosta de história em quadrinhos? Quem gosta de assistir desenho na televisão? Vocês gostam, né? Eu acredito que sim. Pois é, as histórias em quadrinhos, elas são desenhos, são imagens que contam histórias. À medida que você vai acompanhando o desenrolar das imagens, as imagens, a sequência das imagens, você vai dando sequência a uma história, vai dando uma continuidade à história. Então é muito interessante a história em quadrinho. Por quê? Porque você usa duas coisas importantes, a escrita e usa também o desenho como forma de ilustrar a sua atividade, o seu texto, a sua história, né? Porque geralmente os livros, eles trazem algumas imagens, né, na historinha, traz alguns desenhos, mas a história em quadrinho, especificamente a história em quadrinho, ela é cheia de animação, é cheia de desenhos para ilustrar a história. A atividade de hoje começa na página 24 do livro de português. E aí ele diz assim: você vai conhecer um menino muito esperto e imaginativo. Ele se chama Calvin e tem um tigre de pelúcia chamado Haroldo. De pelúcia só para os adultos, porque Calvin dá vida ao seu tigre e cria muitas aventuras com ele. Siga os quadrinhos e entenda essa história. Aí você vai ver esse quadrinho que a tia vai apresentar para você aí, onde conta, no primeiro quadrinho, o Calvin correndo, no segundo ele vestido uma camisa grande, depois ele tá lá conversando com o papai, depois ele vai, o pai fica pensando, imaginando. Então, a partir dessa história aí, desses desenhos aí, você vai começando a compreender a sequência da história, né? Vai vendo o que acontece. E aí você usa a sua imaginação. Por quê? Porque o desenho, ele conta uma história para mim e conta uma história para você. A sua história pode ser diferente da minha, né? A sua história pode ser contada diferente da minha. Por quê? Porque a minha imaginação é diferente da sua. Mas sempre a história em quadrinho, ela tem uma sequência de histórias, né? Uma sequência lógica, né? Aí lá embaixo você vai ver no rodapé, lá no pezinho da história em quadrinho, a pessoa que escreveu, o autor que escreveu essa historinha, né? Que desenhou, ilustrou essa historinha. Lá na página 25, você vai ver um pouquinho sobre Bill Watterson, que é o autor desse livro, dessa história, aliás. Ele nasceu nos Estados Unidos em 58 e é o autor da série de histórias em quadrinhos Calvin e Haroldo, que aos poucos foi conquistando leitores de toda parte e hoje é publicada em milhares de jornais do mundo. Essa história em quadrinhos, geralmente, ela vem dos jornais, né? Quem acompanha o jornal pode ver várias histórias em quadrinhos, né? E mais na frente nós temos uma atividade sobre essa história. A primeira questão diz assim: como você já sabe, encontrar o nome do autor do texto, que é produzido nesse livro? Indique aos colegas ou professor onde está o nome do autor da história em quadrinho que você leu. Não se esqueça de levantar a mão e esperar a sua vez para participar. Aí você pode imaginar onde é que está escrito o nome do autor, o Bill Watterson, na historinha que a gente leu agora
sobre Calvin e Haroldo no mundo da tecnologia, no progresso científico. Lá no rodapé, você vê, embaixo da história você vê o nome dele, tá bom? Ao procurar pelo nome do autor na página anterior, você viu que ele vem acompanhado de outras informações. Que informações você imagina que seja? Aí aqui ó, tem quando foi feito, a edição, qual é a edição, onde foi editada essa história, onde foi produzido, né? Qual a editora que publicou, tudo isso está aqui no rodapé. E qual a página que está a historinha lá no livro de histórias do Bill Watterson, ou que está lá na página do jornal, né? Aqui está na Folha de São Paulo, né? De 2009, na página 63. Essa é a informação que temos aí. Em sua opinião, essas informações são importantes porque as informações sobre autor, edição, editor são importantes porque você vai saber exatamente quando uma história foi criada, quando ela foi contada pela primeira vez, né? É uma informação, é como você escreveu uma história hoje e aí você registra a data que você escreveu. Quando for daqui a 5 anos, 6 anos, qualquer pessoa que pegar vai dizer, olha, o aluno fulano de tal escreveu essa história, está aqui registrada a data que ele fez. Então essas informações elas são importantes por isso. Essa é uma história em quadrinhos, onde textos como esse podem ser lidos. Onde é que geralmente aparecem as histórias em quadrinhos? Nas revistinhas de gibi, em alguns livros, né? Jornais, né? Portais da internet. Na internet tem muita história em quadrinhos. Basta você procurar lá histórias em quadrinhos e você vai ler muitas historinhas lá. Uma história em quadrinho também pode ser chamada de HQ. Ela pode ser contada com imagens e palavras ou só com imagens. Como essa HQ é contada? Essa aqui que nós lemos agora, que nós vimos, do Calvin e o Haroldo, ela é contada apenas com imagens. Só tem imagens, só tem desenhos. Aí você vai ler o que aconteceu em cada quadrinho daquele dali. O que aquele quadrinho representa. Mas tem histórias em quadrinhos que elas aparecem letras e aparece também a imagem. A tia disse lá no início da nossa conversa. São histórias ilustradas com textos e imagens. Observe os quadrinhos e responda. Em que lugar ela começa? Essa história ela começa onde? Fora de casa, em algum lugar ela começa. Então em que lugar? Dentro de casa, na casa do Calvin, da família dele, né? Você pode ver que aí é o pai ou o avô que está conversando com ele, né? Que eles estão conversando, e depois aparece a mãe já com o Calvin na mão, né? Em que lugar ele continua? Na casa dele, da família e do lado de fora da casa. Tem vários ambientes aí. Tem a sala, o escritório onde o pai está escrevendo. Depois tem a parte de fora da casa, onde tem árvores, onde tem neve, né? Tem a parte no quarto, quando inicia lá no quarto, onde tem a cômoda e o abajur. São vários espaços. Em que lugar ela termina? Dentro da casa dele e da família. Lá no escritório, junto com a mãe, o pai e o Calvin no braço da mãe, né? Então ela termina aí nessa página, nessa parte onde eles estão dentro de casa. Continuando na página 26, nós temos retome o primeiro quadrinho, Calvin e Haroldo. Assinale a alternativa correta. Calvin corre porque parece ter medo de algo. Calvin corre porque está animado com algo. Calvin corre porque ele fez algo errado. Imagine pela história, o que é que vocês acham que está acontecendo? Segundo o autor do livro, segundo o autor da história, Calvin está correndo porque ele está animado com alguma coisa. O primeiro quadrinho apresenta uma janela, por onde podemos ver do lado de fora o que está acontecendo fora da casa. Se você observar que nós não temos esse fenômeno da natureza, que é neve
Mas se você observar pela janela, você vai ver que está caindo floquinhos de neve. Então observe bem aí a janela. Qual quadrinho confirma isso? Por quê? O segundo quadrinho confirma, porque lá atrás você vai ver o Calvin tirando o sapato, né? E vestindo roupas de neve, vestindo uma camisão, né? Uma jaqueta, para ficar aconchegado do frio, tudo direitinho. Então ele só vai vestir uma roupa de inverno quando tem alguma coisa fria, né? Ou tá chovendo muito, ou tá nevando. No caso, ele está nevando. Retome agora o quarto quadrinho. O que Calvin parece propor ao seu pai no quarto quadrinho? Pela a história aqui, o autor diz que ele parece estar convidando o pai para ir lá fora brincar na neve. Será que é verdade? Imagine aí, será que dá certo essa imaginação? Vamos conferir lá no quadrinho. Será que o Calvin está chamando ele realmente para ir brincar de neve? Sim, porque lá no quadrinho da frente confirma isso. Qual é a primeira reação do pai? Ele aceita o convite ou não? Ele não aceita. Primeiramente ele diz que não, né? Ou faz uma expressão assim de não. Né? Aí como o pai surpreende o Calvin? Como é que o pai surpreende o Calvin? Ele deixa o trabalho para outra hora e vai brincar com o filho lá fora na neve. Você pode ver que os dois estão de jaqueta, né, de casaco, de frio, brincando lá na neve, né, fazendo brincadeira na neve. Como eles parecem se sentir fora de casa? O que mostra isso? Eles estão tristes, chateados? Como é que eles estão? Pela história, eles aparentam estar muito felizes, né? Parecem felizes, pois a expressão no rosto mostra isso, que eles estão sorrindo. Quanto tempo parece durar a história? Como podemos saber disso? Aqui, pela história, você vai ver, dentro do quarto, dá a impressão que está durante o dia, ou durante a noite, né? Durante a noite. Por quê? Porque a expressão é uma expressão escura. Lá onde tem a árvore, você pode ver a sombra. Geralmente a sombra ela só tem no horário noturno, né? Por conta do foco de luz e aí dá aquela sombra, né, na imagem, né? Agora nós temos um desafio aí. Imagine que você está fora de casa, né, do lado de fora. Faz um tempo que impede você de fazer o que planejou em um domingo. De repente o tempo muda e você poderá realizar o que planejou. Como você reagiria? Faça um desenho mostrando a sua reação. Vamos pensar, você teria aí pensado assim, hoje eu vou tomar banho de piscina, né? No domingo, planejei e vou tomar banho de piscina com o papai e com a mamãe. Só que de repente, como você sai fora de casa, já todo arrumado, com roupa de banho, aí você vê que começou a chover, fechou o tempo, começou a cair chuva. E aí, qual é a sua reação? Faz um desenho bem legal mostrando essa imagem aí pra gente, tá? Confira todas as respostas que a tia apresentou para você do texto. Procure ler o texto novamente, observando cada imagem aí no seu livro, acompanhando tudo direitinho. Faça a atividade, esse desafio, que é fazer essa expressão, né, esse desenho expressando como você ficaria se de repente mudasse o tempo e você não pudesse fazer o que planejou. Tire uma foto e mande para a tia. As demais atividades não precisa mandar foto porque a tia já fez a correção com você, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!